Olá, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje mergulha numa das declarações mais profundas e, vamos combinar, misteriosas de todos os tempos. Eu sou o que serei. É uma frase que atravessa a história, cheia de um significado que a gente vai desvendar juntos agora. E tudo começa com aquela pergunta que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo se faz, né? Quem sou eu? É uma busca por identidade, por um lugar no mundo. E foi exatamente essa pergunta que deu início a uma das conversas mais transformadoras que existem. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa falando sobre essa crise de identidade, que é universal. Depois, vamos direto para o chamado de Moisés e todas as dúvidas que ele tinha. Em seguida, o ponto alto, a revelação do nome Eu Sou. Vamos ver como essas promessas continuam valendo e, no final, a gente traça um plano de reflexão para a semana. Olha, desde sempre, a humanidade lida com crises de identidade. A vida às vezes parece um mar de incertezas, de medos. Era exatamente assim que o povo de Israel se sentia lá no Egito, sabe? Vivendo meio sem rumo, antes do chamado que mudaria tudo para sempre. A conexão deles com o divino era fraca, cheia de dúvidas, sem uma direção, sem uma voz clara. O povo vivia ali entre a esperança de algo maior e o esquecimento, totalmente mergulhado nas suas próprias limitações. E é bem nesse cenário que a história de Moisés entra em cena. Pensa só, um homem que de repente se depara com uma sarça pegando fogo, mas que não vira cinza. E ali ele recebe uma missão que parecia impossível. A primeira reação dele foi a dúvida. A honestidade de Moisés aqui é impressionante. Ele não questiona Deus, ele questiona a si mesmo. Quem sou eu? Ele se sentia pequeno, incapaz, sem a menor condição de encarar uma tarefa daquele tamanho. É a crise de identidade na sua forma mais crua. E a resposta de Deus? Essa resposta é a chave de tudo. Deus não faz uma lista das qualidades de Moisés, não dá um discurso de motivação. A resposta é direta, simples e absurdamente poderosa. Eu estarei com você. A questão não era quem Moisés era, mas sim quem estaria com ele. Mas as dúvidas não pararam ali não. Moisés continuou, ele insistiu, ele tinha medo de ser rejeitado pelo povo, falou que não sabia se comunicar direito e, no auge do desespero, chegou a pedir para Deus simplesmente mandar outra pessoa no lugar dele. É um retrato muito real da nossa insegurança humana diante do divino. E é no meio dessa confusão toda, dessa avalanche de dúvidas, que Moisés faz a pergunta que vira o jogo. Uma pergunta que nos joga direto para o clímax dessa história e para o coração da nossa análise. Moisés precisava de algo palpável, sabe? Um nome, uma identidade para poder apresentar para o povo. Ele estava basicamente pedindo a credencial, a autoridade por trás de toda aquela missão. E a resposta é simplesmente monumental. Eu sou o que serei. Isso não é só um nome, é uma declaração de existência absoluta. Em hebraico, essa frase dá origem ao nome sagrado YHWH. E o que isso quer dizer? Que Deus não se define pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é o ser que existe por si mesmo, a causa de tudo, aquele que sempre foi, que é e que sempre será. O ponto central é esse. Esse nome é a garantia de que ele é a resposta completa para qualquer necessidade, em qualquer época. Então, essa revelação do nome vira a maior de todas as promessas. Não importa qual seja o desafio, se era a opressão do faraó lá no passado ou as nossas lutas aqui no presente, o Eu Sou está lá, como a fonte de tudo que a gente precisa para ter liberdade e vida. E essa promessa, feita ali para Moisés na frente da sarça ardente, não ficou parada no tempo, não. Ela vai se desdobrando, ganhando profundidade ao longo da história, mostrando que a libertação que foi prometida ali ganha novas formas, novas dimensões. Pensa bem, o chamado para libertar os hebreus da escravidão física no Egito se torna um grande símbolo da promessa de nos libertar espiritualmente do pecado. A promessa de uma terra prometida se expande para a promessa de vida eterna. É a mesma essência, o mesmo Deus libertador agindo em tempos diferentes. E aqui está uma ideia fundamental. Deus não é uma força distante, abstrata. Ele se comunica. Ele age na história. Acontecimentos como o Êxodo não são só histórias antigas, são demonstrações do caráter de um Deus que continua sendo acessível e ativo hoje. Ok, com uma base tão forte como essa, como a gente pode trazer essa verdade para o nosso dia a dia?
A ideia aqui é fazer uma jornada de reflexão ao longo da semana para explorar as várias facetas desse Deus que se apresentou como o Eu Sou. Então, aqui está um guia prático. Cada dia da semana, um novo aspecto para a gente pensar. A singularidade dele, o quanto ele é exaltado, sua eternidade como o começo e o fim de tudo, o seu reinado, a sua santidade e, para fechar, o seu papel como Salvador. É um convite para a gente se aprofundar e se aproximar. E o resumo da reflexão da semana nos leva a esta verdade poderosa. No mundo que não para de mudar, a certeza de ter um Deus que é um contínuo perfeito, que não muda e que tem todo o poder, essa é a nossa maior segurança. Ele é a rocha firme no meio da tempestade. Isso tudo nos traz a pergunta final. E não é só uma pergunta para ficar no ar, é um convite para olhar para dentro. Diante dos desafios, das inseguranças, daquelas crises de identidade, de que forma a realidade do eu sou, aquele que é a resposta para tudo, pode transformar um medo de hoje em confiança para amanhã. Uma reflexão e tanto para a gente fechar, não é? Para não perder os próximos conteúdos, já sabe, né? É só se inscrever e ativar as notificações. A gente se vê na próxima. Até lá!